amigos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite está aqui no Evangelho de João, o capítulo de número 10, e o versículo de número 10. O 10º versículo do capítulo 10 do Evangelho de João, estas palavras tão gráficas, tão profundas do Senhor Jesus Cristo. O ladrão, ele diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o título dessa mensagem nesta noite é, na verdade, uma pergunta. Você possui vida na alma? Porque é a respeito disso que o Senhor Jesus Cristo está lidando nesse versículo 10 em particular. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bem, queridos, você possui vida na alma. Em questões espirituais neste mundo, uma pessoa, ela possui pelo menos 3 inimigos. Há 3 inimigos que uma pessoa possui nesta vida em questões espirituais. O primeiro desses inimigos são os nossos pecados. Os nossos pecados que nos separam de Deus, de conhecê-lo, de ter um relacionamento com Ele, de experimentar as suas bênçãos. Uma natureza transgressora, como uma fonte poluidora dentro dos nossos corações. O pecado que está dentro de cada um de nós é o primeiro desses grandes inimigos. O segundo deles é o mundo em nossa volta. Um mundo que não nos auxilia em nada a buscar a Deus, nem a conhecê-lo. Um mundo, na verdade, tão antagonista contra Deus. O terceiro desses inimigos é o próprio diabo, que é descrito na palavra de Deus como inimigo de almas. Esses são os 3 grandes inimigos de uma alma, de um homem. E esses 3, essa tríade, se eu posso assim dizer, andam sempre juntos, como uma gangue, unidos com o mesmo propósito. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, esses 3 inimigos da alma de uma pessoa são comparados pelo Senhor Jesus Cristo a um ladrão, a um salteador. Ele diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ele não vem, isto é, ele se aproxima de você e mim, senão para matar, roubar, destruir. O objetivo desse ladrão, desse salteador, é exatamente isso. É roubar, é matar, é destruir a tua alma, a minha alma, nos separar de Deus e nos lançar para longe da presença dele, para uma eternidade banida da presença do nosso Criador, no inferno, na condenação. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui neste versículo 10. O ladrão, ele diz, o pecado que está dentro de cada um de nós, o mundo em volta, e Satanás, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Bem, quando o Senhor Jesus Cristo compara o pecado e o mundo e Satanás a um ladrão, ele não faz isso sem justiça, porque essa tríade se esforça poderosa e maliciosamente exatamente para destruir almas, para atacar almas, para separar pessoas de Deus, para roubar e desprivar homens e mulheres do conhecimento de Deus e do Salvador que já veio a este mundo e abriu um caminho de reconciliação com Deus para pecadores. Esse é o objetivo do pecado, de Satanás e do mundo em volta. Bem, Satanás, o pecado, já uma vez roubaram o ser humano. Todos nós, amigos, somos criados por Deus. Há uma alma dentro de nós e essa imagem que nós possuímos de nosso Criador. O fato de nós possuirmos capacidades racionais que nos difere dos animais irracionais. Uma alma que nos permite adorar a Deus e conhecê-lo, entrar em contato, se eu posso assim dizer, com Ele. Adão, aquele primeiro homem criado por Deus, tão perfeito, sem pecado, sem erro, sem falha, um homem cheio de recursos, poderoso intelectualmente, capaz, um homem que desfrutava de comunhão com Deus a cada dia, reto, justo, diante de Deus, herdeiro do mundo. Mas por causa do pecado, por causa do inimigo de nossas almas, ele foi roubado de tudo isso, e roubado de sua comunhão com Deus, e roubado do paraíso, e roubado das bênçãos eternas. Oh, amigos, o homem possuía o direito dado por Deus de conhecer o seu Criador e o sentido e o propósito da sua existência e de experimentar as bênçãos de Deus. Nós não fomos criados para morrer,
Mas o pecado trouxe morte, que é separação de Deus. Então morte física, decomposição, miséria, caos. O pecado, o mundo e Satanás é aqui descrito por Jesus Cristo como um ladrão, a enganar, a roubar milhões e milhões de pessoas da oportunidade de reconciliação com Deus, do perdão de seus pecados. Bem, a pergunta é essa: de que maneira esta gangue tem sucesso? De que maneira eles conseguem fazer tais coisas? Bem, o pecado, o mundo e Satanás, ele tentará convencer você e a mim, tem tido sucesso em convencer bilhões de pessoas ao longo dos séculos, que você não possui uma alma, que você é um mero animal sofisticado neste mundo, que tudo em volta são apenas átomos, chocando com átomos, que você não possui nenhuma capacidade de se comunicar com Deus, nem conhecê-lo, de que não há nenhum propósito para a vida, não há nada além do túmulo, tudo se acaba no túmulo, não há vida após esta vida, não há um Deus no céu, um Deus pessoal, isto é, um Deus que pode ser buscado, um Criador. Não há um Deus diante de quem nós teremos que prestar conta um dia. É dessa maneira que Satanás consegue destruir almas, enganando, mentindo, convencendo as pessoas que são mero animais racionais. Tudo é questão de alimentar o estômago, buscar prazer, curtir a vida, lidar com as dificuldades, então tudo se acaba, e é isso aí, este universo um dia vai esfriar e tudo vai entrar em decomposição. É assim que ele engana milhões de pessoas. Uma outra maneira, que ele mata a alma e destrói vidas, é tentando te manter sempre, sempre longe de Deus, longe de teu Criador, porque se ele não consegue te convencer de que não há um Deus, e ele percebe que, porque você tem um instinto natural dado por Deus, de saber que existe um Criador, e se ele não consegue te enganar nesta área, bem, então ele consegue te manter longe de Deus, pelo menos. E sabe como ele faz isso? Ele faz isso dizendo continuamente em tua mente, em tua consciência, o seguinte: sim, existe um Deus, mas você não precisa buscar a Ele hoje. Você pode fazer isso mais tarde, depois. Mais tarde, quando você tiver alcançado o teu sucesso, os teus planos, quando você tiver experimentado tantas coisas nesta vida, sabe por que ele diz isso, ele faz isso? Essa é a maneira que ele mata e destrói, porque ele sabe que se um homem ou uma mulher pecador como nós, que já nascemos e entramos neste mundo pecadores, é o ensino da palavra de Deus, nós permanecemos neste estado, sem o perdão, sem buscar a Cristo Salvador, e terminarmos os nossos dias aqui, nós seremos lançados na presença de um Deus justo, que nos deve julgar e punir por toda a eternidade. Assim ele te mantém sem buscar a Deus, dizendo: hoje não, mais tarde você lida com isso, deixa para depois. Assim ele rouba milhões e milhões de pessoas da única oportunidade que elas têm de buscar o Salvador, a oportunidade que lhe é dada nessa vida. Uma vida tão breve como um período probatório, não é? Para nós reconhecermos a nossa necessidade e buscarmos a Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo, o Salvador que veio a este mundo, ele contrasta a sua própria missão neste mundo com a missão ou a intenção deste salteador. E ele diz sobre si mesmo, nessa segunda parte do versículo: eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e tenham a vida com abundância. Eu vim, ele diz, queridos, ele veio, o próprio Deus desceu a este mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, igual com o Pai em glória, em poder, em majestade, igual com o Espírito Santo de Deus. Um dia, ele deixou o seu trono no céu, ele tomou um corpo e uma natureza humana, ele entrou no tempo e no espaço dentro dessa moldura humana para ser um de nós. Eu vim, ele diz, ele desceu do céu para oferecer essa vida que aqui ele oferece. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Para fazer isso e poder ter o direito, se eu posso assim dizer, de oferecer a você e a mim vida na alma, bem, ele precisou primeiro lidar com a morte. E a morte em si na Bíblia é a consequência de nossos pecados contra Deus. A morte é separação. A morte espiritual foi o resultado de nossos pecados, quando o pecado entrou no mundo. Em cada homem, em cada mulher, se nós vivemos alienados de Deus, sem vida em nossas almas, uma condenação esperando por cada um de nós, porque Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele deve julgar.
O pecado trouxe morte e separação. E a consequência disso nós vemos em toda parte: o caos no mundo, dentro de nós, a culpa, o vazio, a miséria. Daí nossas muitas mentiras, daí nosso muito orgulho, o orgulho absurdo que há dentro de cada um de nós. Daí tantas traições, tanta desonestidade, tanto vazio, tanto crime, tanta incerteza pessoal sobre o futuro, sobre o destino de minha alma. Todas essas coisas são nada mais do que o resultado do pecado, da separação de Deus. Criados para conhecê-lo, criados para um propósito, mas separados dele, assim vazios neste mundo, sem certeza, sem compreensão sobre estas coisas espirituais. O pecado trouxe morte, condenação espiritual, e Cristo, para dar vida, para poder oferecer esta vida, ele precisou então lidar com o pecado. E para fazer isso, amigos, foi por isso que ele foi àquela cruz do Calvário. Foi por isso da necessidade daquelas 6 horas de dor e agonia. Foi por isso que ele veio para morrer. A morte de Jesus não foi um acidente na história. Ele veio para morrer. Em sua mente, em seus pensamentos, em seu coração, ele tinha sempre diante de si a cruz do Calvário. Foi para isso que ele veio a este mundo. Ele veio para levar sobre si mesmo a punição de nossos pecados, a punição que a lei de Deus demanda, a punição que a justiça de Deus demanda. Ele veio para tornar possível a vida, perdão, e para isso ele precisou lidar com o pecado. Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário, oferecendo ali um sacrifício substitutivo. Ele não morreu pelos seus pecados, porque ele nunca cometeu nenhum. Ele não foi ali por punição, por algum erro seu. Ele foi ali no lugar de pecadores. Ele levou sobre si, a Bíblia nos diz, e tomou sobre si toda a punição pelos pecados cometidos por aquelas pessoas que um dia seriam salvas, que um dia buscariam nele o seu perdão e a sua salvação. E tendo entregue a sua vida voluntariamente, a Bíblia nos diz no Evangelho, como um substituto, como um sacrifício no lugar deles, ele então ressuscitou, ele venceu o poder da morte e do túmulo, nos diz a Bíblia, e assim, pagando no lugar daqueles que haveriam de ser salvos um dia. Oh, queridos, ele lidou com o pecado. E assim ele pode agora levar homens e mulheres à reconciliação com Deus. E se você se voltar a ele ainda hoje, enquanto você está neste mundo, ele terá então lidado com os teus pecados. Se você se aproximar dele como um pecador necessitado, diante de um Salvador que salva e perdoa pecados, então Cristo terá levado sobre si a tua punição, se você se voltar a ele pela fé, como uma pessoa que precisa do perdão de Deus e da reconciliação com ele. E não haverá mais condenação sobre a tua cabeça, nem morte eterna, nem julgamento, nem um dia de prestar contas ao teu Deus, nem certeza sobre o futuro, sobre o destino de tua alma, somente certeza, perdão, vida, e você poderá concluir os teus dias aqui com a certeza absoluta que Deus te receberá, porque um dia você buscou o perdão e a reconciliação com Deus. Amigos, pense sobre a salvação por um minuto comigo. A salvação que o Senhor Jesus Cristo realizou pode ser vista ou encarada como uma salvação em 2 partes. Eu gostaria que você realmente atentasse para isso, porque é muito importante. Pense sobre a salvação. Nós ouvimos tanto sobre isso, não é? A salvação, Jesus, o Salvador, a salvação que ele encontrou, o que ele alcançou na cruz do Calvário. Pense sobre a salvação como algo realizado por Jesus Cristo em 2 partes. Na verdade é uma coisa só. Mas pensar dessa maneira nos ajuda a visualizar o que ele fez. Primeiro, Jesus Cristo precisou tornar a salvação de homens e mulheres algo possível. Deixe-me repetir isso, porque isso é muito importante. Pense sobre a salvação como um ato de Cristo em 2 partes, ainda embora seja uma coisa só. Primeiro, ele precisou tornar possível a salvação de homens e mulheres pecadores. Tornar isso algo possível, porque era impossível, e é impossível que uma pessoa salve a si mesmo, que uma pessoa se reconcilie com Deus, que deve punir e julgar cada pecado e todo pecado. Ele fez isso vindo a este mundo
como um homem, vivendo uma vida perfeita para ser um representante de pecadores, vivendo toda a lei e a justiça que Deus demanda e exige de cada homem e mulher, que nós não podemos nem conseguimos oferecer a Deus por causa de nossos pecados. Ele viveu esta vida justa e perfeita, e ele morreu uma morte expiatória, um termo antigo em português, mas significa substitutiva. No lugar deles, por pecadores. Foi esta a primeira coisa que ele fez. Ele tornou possível a salvação. E tendo feito isso, ele como que compra, adquire, alcança o direito de poder perdoar e salvar pecadores. Ele tornou possível a salvação de um pecador e poder dar gratuitamente a reconciliação com Deus. Pense sobre a salvação dessa maneira como algo realizado por Cristo em duas partes. Primeiro, a necessidade de perdoar pecados, a necessidade de remover a culpa do pecador, e então a dádiva da vida eterna que Ele dá a uma pessoa. Você percebe quão claras são essas coisas? Mantenha isso em mente por um minuto. Quando nós pensamos sobre os benefícios que Cristo alcançou, os benefícios de ser salvo, de ter o perdão de pecados, bem, nós não esquecemos o custo dessa salvação, o preço que foi pago por Jesus Cristo naquela cruz. Amigos, é tão simples. E você, como uma pessoa inteligente nesta noite, você pode perceber isso. Pare por um momento. Se dependesse de você, se dependesse de mim, me reconciliar com Deus, perdoar os meus pecados, se dependesse do meu esforço, da minha religiosidade, se dependesse da minha boa obra, dos meus bons pensamentos, para que então foi necessário que Jesus Cristo, o próprio Deus, viesse a este mundo para morrer numa cruz e viver uma vida perfeita, se eu consigo me reconciliar com Deus? Você não percebe quão ilógico é um pensamento como esse? Se Jesus Cristo precisou vir a este mundo Ele mesmo, é porque é impossível para um homem, para uma mulher, alcançar por si mesmo, por sua religião, por sua moral, salvação diante de Deus. Foi necessário um resgate, foi necessário um salva-vidas, entrar nessa água e neste mundo e me pegar por braço e perna e me trazer para fora, porque eu não conseguiria, eu estava morto. Você percebe o significado disso? Essa é toda a teologia da palavra de Deus, em poucas palavras. Que Jesus Cristo precisou se fazer um homem para, no lugar daqueles que Ele salvaria, viver uma vida justa que Deus requer de cada um deles e pagar pelos pecados deles. Para que agora, quando eu reconheço o meu pecado e a minha miséria, eu encontre em Jesus Cristo o perdão e a reconciliação. Eu preciso vir a Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu naquela cruz. Não foi a sua mãe, o seu discípulo, o seu pai físico. Foi Ele próprio. É por isso que somente Ele pode salvar. Eu não posso salvar a mim mesmo. Ninguém pode interceder por mim, senão aquele que foi enviado do Pai para ser o Salvador neste mundo. Como essas coisas falam à tua mente. De que maneira você encara estas verdades? É por isso que somente Jesus e ninguém mais poderia declarar essas palavras. Ouça com calma. Eu vim, diz Jesus, do céu, para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele lidou com o pecado, Ele venceu a morte, e vida agora é recebida das mãos do Senhor Jesus e dele somente. Amigos, talvez você diga, mas eu já tenho uma vida. Eu tenho um corpo, uma saúde que me ajuda até certo ponto, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho uma profissão, uma carreira, eu tenho uma história, eu tenho uma vida neste mundo. Coisas que eu faço, coisas que me interessam, envolvem a minha mente, eu tenho uma vida já neste mundo. Mas amigos, é uma vida muito diferente o que Cristo está dizendo aqui. É uma vida na alma, é uma vida no espírito, é uma vida no interior. Jesus Cristo está falando sobre uma vida, um tipo de vida que é tão mais profundo, mais valiosa, mais duradoura do que qualquer experiência nesta vida que você possa ter. Na verdade, é uma vida que modifica, melhora, amplia, dá qualidade a esta outra vida que eu mencionei inicialmente, a vida neste mundo. É uma vida espiritual, é uma vida na alma, é uma vida para além do túmulo. Essa é a vida que Ele está prometendo. Eu vim do céu, o Salvador que precisou vir para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque sem vida espiritual na alma, cada um de nós está aqui neste mundo somente pela metade.
Nós podemos mesmo dizer que sem vida, esta vida que Jesus Cristo oferece e dá, nós não somos nenhum décimo do que poderíamos ser. Você já ouviu falar naquela teoria que diz que o ser humano só usa 10% do cérebro? Talvez isso te sirva para comparar que sem esta vida que Jesus Cristo dá, nós não somos nenhum décimo do que deveríamos ser ou experimentar do propósito para o qual Deus nos criou. Se nós não temos a vida que Jesus Cristo dá, que vem da sua mão, que Ele alcançou naquela cruz, que agora Ele oferece a pecadores, nós não somos nenhum décimo do que deveríamos ser como seres humanos criados por Deus, sem vida na alma, sem vida e propósito para o qual Deus me criou. Sem essa vida, amigos, a alma, a faculdade mais importante que nós possuímos, está como que dormente, inativa. E tudo que eu tenho é um corpo e uma mente. E tudo que eu experimento nesta vida são prazeres mentais e físicos. Eu não conheço a Deus porque eu não tenho um relacionamento com Ele. A minha vida, a minha alma, está inativa. Eu não tenho vida na alma. Eu não tenho conexão vívida com o meu Deus. Eu não tenho um relacionamento com Ele, inativo, sem mesmo perceber que algo vital, que algo tão essencial está faltando dentro de mim, se eu não possuo vida na alma. Deixa-me tentar ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Como nós não percebemos, às vezes, que está faltando algo essencial, vital dentro de cada um de nós, vida na alma. Eu li há algum tempo atrás, gosto muito de ler sobre a história da ciência e o progresso da tecnologia e da ciência. E li há um tempo atrás sobre uma enfermidade chamada escorbuto. Talvez você já tenha ouvido falar, um nome estranho, não é? Uma enfermidade que até o século XVIII era uma praga, uma das maiores dificuldades na marinha em qualquer país, entre viajantes, no mar, navegantes, na Europa, aqui no Brasil. E o escorbuto assolava muitas marinhas em toda parte. Muitas vezes, nós lemos a respeito disso, metade da tripulação de um navio seria comprometida e acamada por causa do escorbuto. O escorbuto, na verdade, é uma enfermidade que apodrece as gengivas. E os dentes começam a cair, e há sangramento conforme os vasos, as veias se afinam demais, e a febre alta, fraqueza física, dores, debilidade física, e muitos marinheiros ficavam inaptos a servir, e haviam muitas mortes. O escorbuto é, na verdade, causado por uma deficiência de vitamina C. E é muito interessante porque as frutas cítricas, sobretudo, que eram carregadas naqueles navios, não duravam muito tempo. Não é? Laranja, limão, não havia um sistema de refrigeração como nós temos hoje, e assim eram consumidas em poucos dias, e aqueles marinheiros, viajantes, passavam meses cruzando um continente, e por falta de vitamina C, o escorbuto atacava. E algo remarcável aconteceu no século XVIII, ainda na Inglaterra. Você aprende isso na história da ciência, talvez você já tenha lido mais sobre isso. E um médico cirurgião escocês, servindo na época a marinha inglesa, ele começou a fazer um número de experimentos a bordo de um navio para tentar descobrir a razão dessa enfermidade. E o que ele fez, de maneira muito simples, foi oferecer um número de substâncias aos marinheiros ali. E coisas às vezes curiosas e terríveis. Para alguns ele dava meio copo de água do mar de manhã e à noite, e outras coisas estranhas. Tentativas eram feitas para se descobrir se alguma solução era encontrada. Por um número de dias, na verdade, ele fez esses experimentos. E outras coisas eram dadas que não é bom nem mencionar. E entre algumas dessas coisas, ele deu a 6 homens, em particular, 2 laranjas e um limão. Eu não sei se ele tinha ali uma presciência de que talvez poderia ajudar, ou se era um tiro no escuro, mas o fato é que as laranjas e os limões acabaram em 6 dias apenas. Mas mesmo naqueles poucos dias, aqueles 6 homens que se alimentaram daquelas frutas começaram a melhorar, logo estavam de volta ao trabalho, e a maioria dos outros morrendo, sangrando, em deficiência. E assim se descobriu como curar o escorbuto. E hoje nós sabemos que uma falta de vitamina C misturada com certos alimentos, a necessidade da vitamina C, mas ninguém sabia qual era a causa daquele problema por séculos e séculos e séculos. Não sabiam que precisavam de vitamina C. E há dezenas de outros exemplos, vitamina D, porque você não pega sol e coisa do tipo. Amigos, eu estou usando essa ilustração apenas para você perceber que esse é o problema com cada um de nós aqui nesta noite. Nós não sabemos, não sentimos, não percebemos
que precisamos de vida espiritual dentro de nós, vida na alma, que há algo que está faltando dentro de cada um de nós. Nós somos todos ignorantes por questões espirituais e simplesmente não sabemos que a razão do nosso vazio, da nossa culpa, da nossa insatisfação, da nossa incerteza sobre o futuro, é porque nós não temos vida espiritual, nós estamos separados de Deus por conta de nossos pecados e Deus não pode se relacionar com a gente, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto, e assim nós não temos paz, nem certeza, e um senso de culpa que aumenta a cada dia. Nós não temos vida na alma, a alma está inativa e eu não me relaciono com o meu Deus. Não há adoração, não há submissão, não há serviço, não há amor por Ele, e eu não tenho assim as bênçãos de Deus, nem respostas às minhas orações, nem um relacionamento com Ele. Não estou dizendo que você não creia em Deus, e que Deus não tenha interagido em tua vida, te livrado de algum problema, acidente, enfermidade, te mantido por tantos e tantos anos bem. Mas eu estou dizendo que nós não temos um relacionamento com Deus se nós não temos vida na alma. E nós não temos vida eterna porque não temos o Salvador. Oh, as pessoas não sabem que precisam de vida espiritual e que estão enfermas e que há uma cura para essa enfermidade. Não ter vida espiritual não está percebido sobre este vazio e esta culpa que vai dentro de cada um de nós. Vida espiritual é o maior de todos os benefícios possíveis que uma pessoa pode alcançar nesta vida, neste mundo. Essa vida enobrece uma pessoa. É uma vida que dura por toda a eternidade. Ela nos leva a ter acesso e comunhão real e pessoal com o nosso Criador. Deus deixa de ser uma imagem, uma ideia, uma teoria, Ele lá e eu aqui. E nós o conhecemos. Ele me conduz. Ele responde às minhas orações. Eu posso me voltar a Ele como um Pai de misericórdias e eu sei para onde eu estou indo. Vida espiritual é que traz essas coisas. Quem irá receber essa vida espiritual? Bem, são aqueles que ouvem a voz de Cristo e o seguem. Veja esse versículo de número 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. São pessoas que se aproximam de Deus através de Jesus Cristo. Versículo 9. Eu sou a porta que conduz a Deus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem para sua alma, alimento, satisfação. São aquelas pessoas, homens e mulheres e crianças, que perceberam que precisam de vida na alma e que se aproximaram do Senhor Jesus Cristo um dia para receber esta vida, porque Ele promete, ouça, eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Não ter vida na alma dentro de você, não ter vida espiritual dentro de você, é algo triste, é algo trágico, ser apenas parte do que você é. Alguém me contou sobre um homem, há muito tempo atrás, que era muito apegado a um cachorro que ele possuía. Era um homem muito estudado, ele morava sozinho, e tinha um belo cachorro, bom companheiro na verdade, que ele tinha treinado, ele vivia sozinho e assim amava o seu animal de estimação. Mas aquele animal morreu depois de alguns anos e ele decidiu preservar aquele animal e procurou o melhor taxidermista da cidade para empalhar o animal. E ele fez isso e enviou o corpo do animal e alguns meses passaram, ele foi ficando ansioso, com saudade, um desejo de ver o animal. Mas depois de ter recebido o animal empalhado, e algum tempo passou, ele já não se sentia mais à vontade. E ele começou a se sentir triste e duvidar sobre a sabedoria daquele ato de ter empalhado aquele animal. E ele olhava para aquele cachorro e às vezes pegava o animal e colocava ele no corredor, onde o cachorro sempre estava, e ficava ali. Mas quanto mais ele olhava para aquele animal empalhado, ele não era o mesmo. Não havia um brilho no olhar, um olho de vidro, não havia aqueles gestos naturais típicos da personalidade do seu cachorro, o sacudir, o rabo, o babar, o som, não havia reação, não havia vida. E ele sentiu-se mais e mais sozinho ao longo das semanas e dos meses. Ele não suportou mais e decidiu guardar o animal em outro local para não vê-lo mais. Quero dizer, essa é apenas uma ilustração sobre a imensa diferença de um animal vivo e um animal preservado. Um que possui vida dentro de si e um que não possui.
quanto muito mais há diferença entre uma pessoa que possui vida na alma e uma pessoa que não possui ainda vida na alma, porque não buscou em Jesus Cristo somente esta vida. Nem experiência espiritual, nem comunhão com Deus, nem respostas claras, contínuas de oração, aquela dimensão da alma morta, inativa, um mero corpo, uma mera pessoa terrena, mundana, para o aqui, para o agora somente, apenas vivendo para o hoje, nenhuma profundidade espiritual dentro da alma, porque eu não conheço meu Criador. Talvez eu tenha ideias místicas, holísticas, uma sopa de ideias religiosas em minha cabeça, mas eu não conheço o Deus pessoal que me criou. Eu nunca experimentei o seu amor e a sua graça. Eu não sei que Ele está me esperando por mim na eternidade, porque eu não possuo vida na alma. Amigos, quantas ilustrações nós podemos usar? Sem vida espiritual, nós somos como uma casa vazia. Uma pessoa vazia. A casa de uma avó, em um determinado dia ou semana, tão cheia. Ali estão os filhos, os netos, genros, noras, e a voz de alegria, e a som de música, e há jogos, e há debates e conversa, e há movimentação, e crianças correndo. Aquela avó, ela está tão feliz. Então todos se foram, talvez para uma cidade distante, e a casa está vazia, e tudo está desligado, tudo se foi, quão diferente. Eu não sei se eu conseguiria usar mais ilustrações para demonstrar um pouco da diferença entre uma pessoa que possui vida na alma e uma pessoa que não possui vida na alma. Sem vida espiritual, você é uma casa vazia, eu seria uma casa vazia. Sem experiência de andar com Deus, um senso da presença dEle em minha vida, a certeza de que um dia eu estarei na presença dEle. Uma casa vazia, mas amigos, Cristo Jesus já veio ao mundo para oferecer vida, conhecimento de Deus, perdão de pecados, certeza de vida eterna, ter vida na alma. Se você tem vida na alma, você pode orar a Deus. Uma pessoa que não tem vida na alma, um mundano, me perdoe usar esses termos, eu não quero lhe ofender, mas apenas para tornar mais claro a ideia, um mundano, um terreno, ele não quer orar. A não ser que alguma coisa terrível aconteça, os cabelos da cabeça subem ou clama a Deus. Mas eu não quero ter contato e comunhão íntima e pessoal com Deus. Nós não sentimos que devemos orar, ou que Deus mesmo irá ouvir. Eu não tenho vida na alma, mas quando você recebe vida espiritual, te é dado a faculdade da oração, o prazer de orar, e o instinto dentro de você que Deus está ouvindo a tua oração. E conforme as semanas e os meses passam, você pode computar tantas e tantas respostas claras e diretas das tuas orações a Deus. Você faz as suas petições diante dEle, e Ele te ouve, e Ele te responde, e você pede ajuda por todo tipo de coisa, e por pessoas também. E conforme o tempo passa, você percebe como Deus interagiu e respondeu aquelas orações de uma maneira específica e clara. Quando você busca e recebe de Jesus Cristo esta vida que vem pelo perdão de teus pecados e o arrependimento sincero, vida na alma, você tem uma nova natureza implantada dentro de você. A Bíblia chama isso de um novo coração. É como nascer de novo, é como ser uma outra pessoa. Uma pessoa que ainda não buscou a Cristo de fato, e esta vida é uma pessoa dirigida por coisas terrenas, pelo ego somente. As coisas que me movem, que me excitam, que me trazem prazer, interessam completamente dessa vida. A política, as novas descobertas, a ciência, os relacionamentos, algo do aqui, do agora, as coisas que me afetam, são as coisas que chamam a minha atenção. Mas quando você recebe vida na alma, você tem vida espiritual. E você conhece o propósito e o significado da tua existência. Você vê através das coisas. Você se torna uma pessoa sensível também, um novo caráter. Uma pessoa muito mais humilde, porque humildade te é dada agora e você recebe integridade dentro de você. Você não vai se tornar uma pessoa perfeita ou imaculada, mas quando você peca, um senso de repugnância, e você vem diante de Deus e confessa, e Ele tira a culpa, e Ele te perdoa, porque você recebeu um relacionamento com Deus, vida na alma.
Deus coloca dentro de você essa propensão para se afastar do pecado e para amá-lo e para servi-lo. Você se torna uma pessoa tão mais gentil, alguém com mais amor dentro de você, muito mais autocontrolado. Mesmo o contato de uma pessoa com o Evangelho já começa a mudar a atitude dela, quanto muito mais receber vida dentro da alma, dada por Jesus Cristo. Uma mudança tremenda que acontece dentro da vida de uma pessoa. Uma mudança tão grande, tão maravilhosa. Você se torna uma pessoa mais altruísta, menos preocupada consigo mesmo, suas dores, seus infortúnios, porque agora você tem uma nova vida, uma nova natureza, uma nova percepção das coisas, um novo discernimento, um novo foco, o céu, o teu Criador, o que Ele está fazendo em tua vida, a eternidade, a vontade de Deus. Você recebeu vida na alma e tudo é tão diferente dentro de você. Não mais o teu ego, o teu corpo, o teu estômago está no centro e no altar de todas as coisas. O eu, que poderia ser mais precioso nessa vida do que receber esta vida que Jesus Cristo promete, vida na alma, e poder dizer: eu recebi de Jesus Cristo um presente que eu não posso medir, tão grande, tão tremendo, eu não posso avaliar isso, a dádiva da vida na alma, algo que ninguém pode me dar neste mundo, algo que ninguém pode roubar-me nesta vida, vida que é dada por Jesus Cristo. Eu jamais poderia ter merecido isso, eu jamais poderia ter alcançado, adquirido isso por mérito, me foi dada gratuitamente pelo meu Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e vida com abundância. Que palavras tão doces, que palavras tão vívidas. Oh, amigos, deixa-me te perguntar por final, como esse mundo ele te trata? Você não quer vir a Jesus? Você prefere essa vida somente? Você se recusa a reconhecer diante dele os teus pecados e confessar e clamar por perdão? Você prefere este mundo apenas, tuas ideias? Bem, como este mundo te trata? Como ele lida com você? Esse mundo que você tanto se apega e ama, e se prende a ele, que é tão importante para você, como ele lida com você? Bem, eu te digo, esse mundo lida com você como uma criatura temporária. Você é nada mais do que um animal. Você vai viver, o mundo diz 70, 80, 90 anos e acabou. Não acredite nessa história de Deus, tudo se acaba, é só isso. Você é mais que um animal. É assim que você é tratado por este mundo. Você não pode conhecer a Deus porque não existe um Deus, só átomos em toda parte. É assim que o mundo nos trata, como uma criatura temporária, passageira, e te explora. Mas Deus trata você como uma pessoa que possui uma alma eterna. E Cristo Jesus precisou vir a este mundo porque Ele sabe que você tem uma alma eterna que seguirá para sempre. E se os teus pecados não forem perdoados e a culpa removida, você será banido da presença de Deus por toda a eternidade. Deus tem amor tão grande, porque Ele nos criou, Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe da consequência do pecado em cada vida. Foi compaixão e misericórdia que trouxe o Senhor Jesus Cristo a este mundo. Oh, o mundo mente para você. E o mundo te engana. E o mundo trata pessoas inteligentes, estudadas, como pessoas ingênuas, ignorantes. O mundo quer que você creia que toda a complexidade do universo, mesmo do teu corpo, da tua mente, da tua alma, que tudo isso é nada mais do que o resultado da mera chance, do cego acaso, uma explosão, tudo veio, tudo aconteceu. Assim o mundo mente, te engana, nesse desespero que o mundo tem de te manter longe de Deus. E lida como você, como uma pessoa ingênua. Assim é o mundo, porque ele está desesperado para insistir que não há um Deus e não há um Salvador que já veio a este mundo. O Senhor Jesus Cristo te diz a verdade sobre a criação, porque Ele é o Criador. E sobre a consequência do pecado neste mundo, e como o pecado entrou neste mundo, e dentro de cada um de nós, Ele explica a sua necessidade de perdão, porque Ele é um Salvador misericordioso. O mundo te trata como um mero número no sistema. Você é apenas um número, uma coisinha pequena neste mundo de bilhões de pessoas. Um cliente. Cristo te trata como um indivíduo. Ele veio a este mundo para que você tenha um relacionamento com o teu Criador.
Sim, ele morreu por bilhões de pessoas, mas por cada uma delas em particular, conhecendo por nome a cada uma delas. O mundo usa você, extrai dinheiro de você, te enrola, te engana, faz lavagem cerebral pela propaganda, pelo lobby. Você foi feito um cliente deste mundo, mas Cristo veio para que você tenha um relacionamento com o teu Criador e o conheça como Ele te conhece e tenha o teu pecado perdoado e a vida eterna. O mundo te dá apenas coisas, sensações, experiências. Cristo te dá a vida e vida eterna. O mundo instiga só o teu desejo por coisas físicas, passageiras. Mais disso. Eu preciso mais daquilo. Eu tenho que ter mais aquilo outro. Cristo Jesus te dá faculdades na alma. O desejo de conhecer as coisas mais profundas, mais sérias. Ele te eleva acima das coisas medíocres, místicas e supersticiosas desta vida. O mundo aumenta o teu pecado contra Deus. Cristo perdoa o teu pecado e te reconcilia com o teu Criador. O mundo só te traz temor, ansiedade, preocupação sobre o futuro. O Senhor traz grande paz e segurança lá no íntimo, quando ninguém vê, seguro, certo, de vida eterna. Quanto ao futuro, quanto ao destino de tua alma, direção, auxílio nesta vida. O mundo é uma prisão. Quantas prisões há neste mundo? Quantas prisões? Cristo veio para te libertar. Isso é o que está incluído nessa vida que Ele oferece. É esta vida, não somente uma vida eterna em duração, mas em qualidade. Uma vida que começa aqui. O conhecimento do teu Deus e a certeza de perdão. Uma vida que continua para além do túmulo. Oh, amigos, você precisa de Cristo Jesus. Você precisa dessa vida que Ele dá e Ele oferece. Você deve vir a Cristo porque você possui uma alma eterna. Mas sem esta vida, você não tem vida na alma, porque ela vem de Jesus Cristo. Não se esqueça, Ele veio a este mundo para garantir essa vida. Sua morte, seu sofrimento naquela cruz do Calvário, a sua ressurreição prova o que Ele fez, o que Ele alcançou, para que Ele te dê, juntamente com o perdão, a purificação de toda mancha moral, vida e vida em abundância. O termo grego aqui é superabundância, vida como uma fonte cristalina jorrando dentro da tua alma para a eternidade, lavando, transformando, purificando. Vida que só Jesus Cristo pode dar. Coisas tremendas e maravilhosas. Não andar mais nas trevas. Não andar mais na ignorância sobre o futuro. Ouça essas palavras. O ladrão de Jesus, o teu inimigo, os teus pecados, este mundo e Satanás, vem-se não a roubar, a matar e a destruir a tua alma. Eu, Jesus Cristo, disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Como jamais Cristo poderia fazer uma afirmação como essa? Onde Ele adquiriu o direito e o poder de prometer algo assim, a capacidade de dá-la? Bem, queridos, Ele lidou com o pecado, que é aquilo que nos separa de Deus, na cruz. Ele pagou o preço da salvação quando Ele recebeu toda a punição. Ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo porque Ele jamais pecou. Retidão, justiça perfeita oferecida ao Pai, e Ele venceu e condenou Satanás na cruz do Calvário, vencendo a morte. Jesus Cristo pode afirmar isso. É por isso que somente Ele pode dizer isso. E você pode crer, e você pode vir, e você pode pedir. Você precisa dEle. Arrependa-se diante dEle ainda esta noite. Peça por esta vida. Dirija a Ele a tua alma em palavras, em oração, em arrependimento, em entrega. Peça por vida ainda hoje em tua alma. Arrependa-se de teu pecado diante dEle. Diga a Ele: Senhor, eu me arrependo de todos os anos em que eu vivi neste mundo e te coloquei de lado. Diga a Ele como você foi nécio ao agir dessa maneira. A tua vida poderia ter acabado há muito tempo. E você ainda tem tempo e oportunidade para encontrar a vida e perdão. E acima de tudo, diga a Ele quanto você precisa do perdão de teus pecados, da purificação da culpa, desse lavar regenerador que só Cristo pode realizar em tua alma. Diga a Ele que agora você coloca toda a tua confiança
nele somente, naquilo que ele alcançou, não mais em você, não mais na religiosidade, não mais em tua moralidade, nele somente. Arrependa-se, entregue a tua vida. Isso é pedir por salvação, isso é pedir por vida dentro da alma. Eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e tenham com abundância, muito mais do que qualquer coisa que esta vida pode te oferecer. Muito, muito mais abundante do que a vida física meramente neste mundo, nessa terra. Vida superabundante em tua alma, em teu futuro. Você precisa dele. Você precisa do Senhor Jesus Cristo. Não coloque de lado, não vire mais as tuas costas para ele. Venha ainda esta noite, enquanto você pode. Ouça essas palavras e creia. O ladrão de Jesus Cristo vem-se não para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.